Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Eu Também Podcast. Eu sou o Rafael Salia e ao meu lado o psicólogo Gui. Isso aí, alegria, vamos que vamos, mais um papo. É isso aí, Gui. Hoje temos um paciente. Eu já estou falando saúde mental, já falo em paciente. Convidado. Temos um convidado mais do que especial aí, 20 anos aproximadamente de vida política. Ele é pastor também, médico. É completo, cara, aqui. Carlos Bezerra Júnior. Aê! Obrigado, hein, gente. Obrigado pelo convite. Baita honra poder bater um papo aqui com vocês. Tô feliz. Escritor também, aí no fundo tá o livro dele. Sim. Dizem que, né? Dizem que. Eu ia falar disso também. Ele é escritor, tem o livro Fé Cidadã. Aqui fala quando espiritualidade e a política se encontram. Eu vou ler mais tarde, ganhei de presente aqui. Obrigado mais uma vez. Vale muito a pena a leitura. Eu dei uma folhada aqui e já dei para ver que o negócio é muito bom. É da Mundo Cristão, né? O pessoal entrando no site lá consegue adquirir. Uhum. Né? Para achar o livro Mundo Cristão. Mundo Cristão. Ou então no Amazon. Na Amazon é até mais fácil que você consegue. A Mundo Cristão tem o site deles, da própria editora, e a Amazon tem a distribuição geral e tal. Tem a versão digital também, que é super fácil. Ah, legal. Deve estar aí não no PDF, naquele aplicativo que eu sempre esqueço o nome, que a galera usa para utilizar para ler. Kindle. Muito obrigado. Galera, lembrando, nosso podcast, né, sempre o tema é saúde mental. A gente convidados diferentes toda semana e a gente traz como tema central a saúde mental, seja ela uma depressão, uma ansiedade, uma exploração, a própria depressão em si, que é pouco falada. Então a gente trabalha bastante esse tema, diversos convidados, e a gente pede, você que gosta desse assunto, inscreva-se no nosso canal. Isso aí. É muito importante. E o Gui vai lembrar aqui do nosso apoiador, do nosso patrocinador. É isso aí, a gente quer agradecer a um dos nossos apoiadores aqui. Então vocês veem que toda semana a gente está com uma camiseta irada. Então a maioria das nossas camisetas tem sido de lá, Wave of Grace. Entra lá, você consegue fazer sua compra de camisetas, acessórios. E o mais legal é que é uma marca que tem o handmade, os produtos feitos à mão. A gente valoriza o handmade, o feito à mão. É uma marca também ecológica e uma marca também que se envolve com projetos de impacto social. Então todos os produtos tem a margem do lucro voltado para algum projeto de impacto social. Então você entra lá, waveofgrace.com.br, e o Instagram deles também. A gente deixa aqui na descrição do vídeo para vocês. Isso aí. Show de bola, Gui. Já falou impacto social, já estou vendo o Bezerra, já estou lembrando dos programas sociais dele, dos projetos. Como que eu te chamo? De Bezerra, de Carlos, de Júnior? Como que você prefere? Como você se sentir em casa, tá tudo certo. Bezerra fica mais familiar. Esse é um problema que me gera um certo estresse na minha saúde mental, entendeu? Eu sou multifacetado. Porque é o seguinte, o meu nome é comprido. Meu nome é Carlos Alberto de Quadros Bezerra Júnior. Quer dizer, um nome enorme. De Quadros eu não entendeu? sabia. E aí o que acontece? Em casa eu tenho o nome do meu pai. Então, meus irmãos, minha família, Júnior. O Júnior e tal. Na minha comunidade, onde eu fui criado, o Júnior. Aí, os meus amigos, os meus colegas de universidade, Carlão. Aí na política, Bezerra. Entendeu? Aí alguns Carlos, outro Carlos Alberto, até de Beto. Tinha um pastor Enéas Tonini e tal, muito conhecido. Ele foi mentor do meu pai há alguns anos. Ele chamava meu pai de Beto. Meu pai era o Beto, que é o apelido do meu pai. Meu pai é Carlos Alberto também, Beto. Beto. E ele me encontrava Beto Júnior. Falava Beto Júnior. Todo então, formal. Eu também Beto Júnior, essa é uma alcunha. Então eu tenho esse problema de... Tem alguns nomes aí que a gente pode chamar. Composto. Multiplicidade de identidades. Isso me gera uma certa crise. Eu imagino. Mas fica à vontade, como você achar, ficar mais à vontade. Tá tranquilo. Ô Bezerra, a gente sabe então que você também é médico, né? E também a gente sabe que você é apaixonado também, até pensou em ir para a linha da psiquiatria. Conta um pouco para a gente disso, a sua relação com saúde mental, do gostar da psique humana, da mente humana. Eu sempre gostei muito disso, porque a gente estava até conversando um pouquinho antes, né, de começar. Eu sentia uma falta muito grande na formação tradicional de uma escola de medicina. Eu sentia muito esse déficit humanista, né, de se compreender o ser humano para além
dos sistemas fisiológicos, dos sistemas orgânicos. Né? Para além de músculo, osso, pele, né? Anatomia, mas para além disso, quer dizer, como entender essa complexidade de sentimentos, de emoções, né? De personalidades, de reações. E eu tinha eu sentia muito a falta disso na faculdade. Tanto é que o primeiro ano assim foi para mim. Eu me lembro do primeiro ano, cara, parasitologia. Cara, eu tinha que ficar assim, estudando. Tinha uns mosquitinhos que a gente tinha que descrever a asa do mosquito, o bico do mosquito, o probóscide de não sei o quê. Cara, estava chegando no final do primeiro ano, eu me lembro uma vez eu tive uma conversa com meu pai, falei, pai, eu não sei o que eu estou fazendo lá, não era nada disso. Eu gosto de gente, eu gosto entendeu? De estar com as pessoas, de entender as pessoas. Conversar. Entendeu? De entender o ser humano. Foi para isso. Eu falei, não, mas calma, tenha calma, espera um pouco. Tá? No primeiro ano já era só o espanar. primeiro ano. E aí, de repente, eu tenho contato com o mundo da psicologia e da psiquiatria. Porque através de um professor meu, e professor é incrível, né, cara? Porque professor, quem é professor ou quer ser professor e tá vendo a gente aí, sabe do que eu tô falando assim. Cara, que coisa incrível que é um professor. Porque o professor, ele abre janelas, né? E eu me lembro que esse meu professor me abriu uma outra janela para compreensão de mim mesmo. Começou comigo mesmo. E daí para compreender o outro, o ser humano. E aquilo foi mexendo muito comigo. Aí o primeiro livro que eu li, eu comecei a ler um livro, eu tenho ele até hoje. Outro dia eu estava na minha biblioteca lá vendo. Foi no segundo ano, então? No segundo faz ano. Faz pouco tempo. Faz 4 anos. Outro dia. Estou recém-formado. Mas era a biografia do Freud, escrita pelo Peter Gay, da Companhia das Letras. Aí eu me lembro que eu li aquilo. Aí eu comecei a ver filmes que falavam do Freud, das experiências dele, dos insights que ele teve e tal. Aí aquilo começou a me encantar. Aí veio interpretação de sonhos. Aí eu comecei a... Falei, cara, é isso. E aí eu comecei a achar, como você bem colocou, você ia fazer psiquiatria. Eu comecei a falei, cara, esse aqui é meu mundo. Entendeu? Eu descobri um mundo com uma face humana da medicina muito incrível, né? Eu falei, esse aqui é o meu mundo. Mas aí o que aconteceu? Isso é segundo ano. Aí eu vou segundo, terceiro... Quarto, na metade do quarto ano, um amigo, meu amigo irmão, até hoje a gente trabalha junto, opera junto e tal. Ele chegou para mim e falou assim, você precisa... Porque os 4 primeiros anos de medicina, você praticamente são teóricos, né? Você põe muito pouco a mão em paciente. Aqueles livros de... bitelão. No terceiro ano, na minha época, a gente começava a técnica cirúrgica e a gente operava cachorros. Então a gente fazia cirurgias hoje isso já não você vê quanto mudou o mundo em 20 anos, né? Mas aí assim, para melhor nesse sentido, para melhor. Evoluiu muito, né? E aí ele chegou para mim e falou para mim assim, falou, vem comigo fazer um parto que você vai me ajudar. Eu falei, pô, mas eu não sei fazer e tal. Botar a mão na massa. Molecão, não sabia nada, velho. Medo. Aí ele falou, vem fazer. Aí eu entrei com ele num parto. E ele, assim, percebeu, ele viu como eu estava, falou, não, hoje você vai me acompanhar, eu vou te ajudar a fazer. Eu falei, sério, você vai me ajudar a fazer o parto? Eu vou. Cara, aí quando eu fiz aquele parto, quando eu acompanhei aquilo, acompanhei a evolução, fiz aquele parto, assim, aquilo para mim foi um momento mágico, sabe? Mágico. Aquela manifestação, eu diria manifestação plena de vida. Virou a chavinha ali. Cara, virou a chavinha ali. E aí, legal. mas eu nunca abandonei a minha curiosidade, o meu prazer, a minha alegria que eu tenho pelo estudo da psicologia, da psicanálise. Eu faço terapia há pelo menos 5 anos, né? Faço análise e tal. Eu sou aficionado. Isso é muito bacana do pessoal ouvir, porque com tudo, né, deve ter as coisas aí no meio do caminho de família, trabalho, tudo, e a cabeça acredita que fica como? Precisa de uma terapia, precisa mas não tem a menor dúvida. E é interessante, né, porque as pessoas, acho que agora bem menos, mas durante muito tempo as pessoas tinham muito preconceito com relação à terapia. Exato. Terapia, eu não sou louco, eu não estou doente, eu não tenho nada. E quando as pessoas fazem terapia, elas percebem que aquilo na verdade é uma delícia. Entendeu? É muito bom você ter alguém ali com quem você pode
é uma divisão, é um compartilhamento de cargas mesmo, sabe? É uma lavagem de alma a qual você se submete, porque você vai dividindo as coisas mais... Vamos dizer, você vai abrindo as gavetinhas mais fechadas ali do seu coração, você vai conseguindo abrir, colocar luz. Eu sou um entusiasta disso. E Bezerra, a gente já sabe que no geral já tem esse preconceito com terapia, saúde mental, né? E no meio cristão, mais ainda, né? Então a gente trouxe até recentemente a Zoe Lili aqui, que falou um pouco de como ela sofreu de depressão, né? E como uma pastora pode sofrer de depressão, como alguém que é figura pública ou como alguém pode ter algum problema de saúde mental. E as pessoas esquecem que nós somos seres humanos. Todo mundo pensa que não pode, né? Isso. E é uma distorção, eu diria, é uma distorção teológica, né? Porque assim, se você levar... o cara não pode ter depressão, não pode ter um problema de saúde mental. Assim, você não pode ter Você não pode ter enfim... Uma unha encravada. Um eczema na perna. Uma diabetes. Você não pode ter um diabetes, você não pode ter um infarto. Quer dizer, as doenças mentais também são doenças orgânicas como qualquer outra, né? Falando de depressão, depressão é claramente... Não tem nada a ver com o que muita gente acredita. Muita gente, crente como nós, acredita que é assim. E é uma distorção, né? Não, mas isso é falta de fé. Não tem nada a ver com falta de fé. Tem a ver com falta de neurotransmissores, tem a ver com alteração química cerebral, tem a ver com estresse, tem a ver com uma série de outras coisas. Exato. E que precisa ser tratado, porque se não for tratado, assim, piora. Não é porque... Não, mas eu tenho muita fé que eu vou sair disso. E eu vou dizer uma coisa, eu não vou menosprezar a fé. Eu acho que a fé, assim, ela tem um papel importantíssimo. Vou além. A fé tem um papel preponderante, inclusive, na questão da superação de doenças mentais e tal. Ela tem um papel muito importante. Só que é o seguinte: é fé, mais terapia, mais o remedinho, medicação, entendeu? importante, e mais hábitos de vida, e mais acolhimento familiar e comunitário. Então, exato, não precisa ter nenhum preconceito com isso. É importantíssimo ter essas coisas claras, né? Mas isso é muito comum, comum. E qualidade de vida, né? As pessoas pensam que terapia ou falar de saúde mental é só para quem às vezes tem... Tá triste. Ou tem um... tristinho. Tá triste. Ou para alguém que, sei lá, o cara tem um transtorno do pânico. Não, mas terapia e saúde mental, a gente tá falando para pessoas para uma melhor qualidade de vida, né? Então, acho que é digno, todo ser humano tem essa dignidade de ter uma melhor qualidade de vida, né? Não tem a menor dúvida. E é interessante, você está ressaltando um aspecto super interessante, importante, que isso também está ligado à qualidade de vida, porque você ter bons hábitos de preservação da sua saúde mental é fundamental. E a gente vivendo no mundo que a gente vive, eu costumo dizer, acho que vocês têm a mesma sensação, tem dias que, mesmo que eu não faça nada, o simples fato de morar numa cidade como São Paulo, mesmo que seja um dia, vamos dizer, um dia mais leve, agenda mais solta e tal, cara, você sai de manhã, você chega de noite em casa, eu chego muitas vezes estressado. Eu fico pensando, por que eu estou estressado? Eu nem fiz tanta coisa assim, mas é o ambiente da cidade. Trânsito, vai. É aquele sentimento, muitas vezes, de insegurança, de apreensão, o trânsito, a poluição, a dificuldade nos deslocamentos, o excesso de informação que é altamente tóxico, né? Então, tudo isso, se a gente não desenvolve hábitos, e entre os hábitos, eu sou defensor ferrenho da terapia, se a gente não tem hábitos como esse, que são espaços mesmo de dar um refresh, sabe? Exato. De dar um... Precisa de um escape. Entendeu? De ter um escape. Cara, por que a gente... Pra gente ter o aparelho cardiorrespiratório em melhores condições, a gente... Não, beleza, não está tão legal, vou fazer exercício. Por que para nós é natural e não é natural? Não, peraí, eu não estou com a minha saúde legal, a minha saúde mental legal, eu vou desenvolver hábitos, eu vou, sei lá, ter leituras, meditação, oração, pintar um quadro, análise, pintar um quadro, fazer um esporte. Por quê? Ser voluntário. Por quê? Então, essas coisas, elas precisam ser quebradas. Eu acho que a gente está avançando muito. A geração de vocês,
que nem é tão distante assim da minha, eu tô parecendo pouquinho. Mas eu acho que vocês já têm uma geração que tem muito mais consciência disso. Eu acredito que o tabu ele não foi quebrado, mas está se quebrando. Vem se quebrando, né, com o passar do tempo. Você falou, o Gui falou, né, de pintar um quadro, você falou de esporte, tudo isso envolve saúde mental. Claro. Né? Não necessariamente você vai lá, volta para terapia, falar com o psicólogo e voltar para casa. Às vezes o próprio terapeuta vai te falar, vai para um judô, vai para natação, vai para o balé, vai para a pintura, vai para arte. Tudo isso acaba melhorando, né, essa saúde mental em si. É muito. Isso é muito importante. Eu estava pensando antes de vir aqui, né? Eu tinha pensado que, assim, a gente está vivendo um momento. A gente estava conversando um pouquinho antes disso, né? Esse momento da pandemia que mudou completamente os nossos hábitos. Está mudando o nosso jeito de ser gente, está mudando o nosso jeito de nos relacionarmos, está mudando a dinâmica das nossas atividades profissionais. Por exemplo, eu estou numa atividade, que é a atividade política, que é uma atividade que sempre foi eminentemente presencial. Né? Hoje mesmo eu estava lá na Câmara agora, eu estava falando, cara, como é mais difícil você fazer política dessa maneira híbrida, porque a gente está no híbrido, tem virtual e tem presencial. Como eu presido a comissão, por exemplo, um exemplo de trabalho meu lá na Câmara, como eu presido a Comissão de Constituição e Justiça, que é, vamos dizer assim, é a principal comissão da Câmara. Então, todos os projetos de lei de todos os assuntos, a porta de entrada é a CCJ, né? Então eles têm que passar por lá para a gente ver se é constitucional, se não é, se faz sentido, se não faz e tal. Bom, enfim. Então, por causa disso, eu tenho que presidir a sessão presencialmente. Mas é uma sensação ainda para mim, muito estranha, porque eu presido uma sessão onde eu estou sentado numa cadeira, falando no microfone, e na minha frente tem um painel cheio de telas que às vezes se apagam, inclusive. E aí você não sabe se o cara tá lá, se não tá vindo e mexe, eu fico bagunçando. Falo, você tá aí ainda, você tem que votar e tal. Falo, claro que eu tô, você não tá me vendo, mas eu tô. De vez em quando aí dá aquele estresse, de vez em quando você ouve uma descarga, né? Ou outro dia foi ótimo, outro dia eu tirei tanto sarro, eu tenho um colega de bancada, e aí ele botou ele fez um chroma key, botou no fundo assim, o fundo da Câmara Municipal, o plenário. E aí, assim, eu vivo sacaneando ele. Falo, pô, só você que tá no plenário 24 horas por dia, porque ele tem um fundo plenário ali e tal, e não fica ninguém. Eu falei, pô, e você é o único vereador que vem na casa, que é vazio e tal. E num dia, ele é mais velho, ele tem quase 70 anos, completamente recluso, e tava fora de São Paulo, né? Tava lá da praia. Cara, o que aconteceu? Ele estava acostumado, ele entra na sessão e o fundo da Câmara. Só que eu acho que ele esqueceu e ele apareceu, cara, com uma camiseta regata. Você imagina um tiozão de mais de 70 com uma camiseta regata, meio suando assim, falando e tal, fazendo discurso. E eu deixei correr, eu rindo pra caramba. Mas qual que é o motivo de graça? Eu falei assim, é que assim... Você vai quebrar o decoro parlamentar desse jeito. De regatinha? Suada. Mas então, assim, nossos hábitos estão mudando, o nosso jeito. E faz muita falta na política, por exemplo. Essa coisa do plenário que a gente tem. Muitas decisões que são tomadas no plenário, ali na hora, são fruto do quê? De eu chegar em você e falar para você, escuta, presta atenção, você viu isso aqui no projeto? Poxa, eu não vi. Pô, é verdade, você tem razão. Aí você tem o debate tete a tete ali e tal. Enfim, você tem toda uma dinâmica de plenário, né? Mas, como é que você faz com 55 telas? Nossa. Entendeu? O índice de interação diminui, a conversa diminui. Às vezes, cara, as sessões demoram 4, 5, 6 horas. Uau. Fica insuportável você olhando ali naquela tela. Mas, enfim, esse é o novo mundo. Estou dando um exemplo do meu espaço de trabalho. E aí eu acho que tem algumas regras de ouro, olha a minha pretensão. Regras de ouro, vamos lá. Entendeu? Algumas regrinhas, algumas dicas que eu acho que valem muito a pena a gente pensar nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. Que é um momento enfim, essa situação a que a gente acaba sendo submetido de distanciamento, de isolamento, né? E como é que a gente se adapta a isso? Algumas coisas que eu fiquei pensando, que eu acho que valem muito a gente saber, né? Primeiro, a gente ter muito claro
que a gente precisa saber o momento de trabalhar e o momento de descansar. Boa. Por quê? Isso gera um estresse muito pesado. A coisa do distanciamento social mudou muito, como a gente estava falando aqui, mudou muito a dinâmica profissional de muitos de nós. Eu tenho um amigo, fiz uma live com ele, ele é juiz. Você gostou de live, hein, Bezerra? Nossa, eu amei, cara. Fez várias, eu amei. Aliás, em algum momento nós vamos falar, mas acho que assim, foi uma das experiências mais incríveis para mim na pandemia. E que eu acho que tiveram um impacto direto na minha saúde mental. Legal. Poxa, E vai vir livro daí? Então, vem um livro. Tô trabalhando um livro e tal. Bacana. Tá virando um livro. Eu fiz 120 lives. Uau. Com gente de todo tipo, entendeu? Desde teólogo até comediante, tipo um pastor tipo Hernandes Dias Lopes e um comediante tipo Hélio de la Penha. Um poeta urbano tipo Sérgio Vaz e um cantor de rap, sabe? Então, assim, você imagina, eu ficava, como vocês, eu ficava na posição, vamos dizer, mais confortável. Então eu sentava e só provocava. Falando. Cara, mas eu ficava ali bebendo. Aquilo, nas noites todas do ano passado, para mim foram um aprendizado incrível, né? E me trouxeram as histórias pessoais, me enriqueceram muito. E daí pintou a ideia do livro. As histórias de superação, as histórias de fé, mexeram muito comigo, vamos dizer assim, me alimentaram naquele período, né? Mas acho que assim, e eu estava falando do meu amigo juiz, eu indo correndo, mas ele estava me falando o seguinte, eu falei, qual que é a diferença, como é que você está sentindo a diferença entre o presencial e agora o virtual? Ele falou, tem um problema grave, às vezes eu tenho dificuldade em estabelecer o limite de parada. Exato. Então eu vou. Ele falou assim, tem um lado positivo, aumentou a produtividade. Mas tem o outro lado perigoso, que a gente está meio virando máquina. A gente não sabe mais a hora que parar. Porque está em casa, você vai indo. E se você gosta do seu trabalho, bom, vambora. E aquilo afeta diretamente a saúde mental. Exato. Outra coisa que eu acho que é importante... Ô, Bezerra, só fazer um parênteses. Tem Por favor. muito paciente que veio nesse tempo de pandemia, justamente que está fazendo home office, justamente isso. Olha, eu não paro nem para almoçar, eu vou indo num ritmo maluco. Dorme e no não tem um trabalho. chefe me cobrando, não tem não sei o quê, mas é porque eu tô em casa, então eu tô ali, então eu vou trabalhar. E aí é que isso vai... E aí, até você falou desse estresse, e pode chegar aquilo que a gente chama da síndrome de burnout, né? Onde o cara tem aquele estafamento, que a gente já falou aqui no podcast algumas vezes, não tem o limite do trabalho e o estresse, que na maioria é por conta de trabalho, né? E aí uma hora o cara pifa. Mas é isso mesmo. E eu acho que isso aumenta. Não é à toa que aumentou pra caramba os índices de violência doméstica. Não é à toa que aumentou pra caramba uma série de outros impactos que acontecem dentro de casa e o próprio aumento das patologias mentais, das psicopatologias. Porque assim, cara, pessoa fechada, distante, não pode abraçar, medo de dar a mão, cuidado, aí o outro vai entrar em casa, pelo amor de Deus, tira o sapato, já lavou a mão, vai tomar banho, tira a roupa, não sei o quê. Então, esse ambiente... Imagina cara, isso todo dia. Não, é uma loucura. No 15º você já quer E estrangular eu tava falando das dicas que podem limitar. Né? Mas eu tava falando das dicas pra gente limitar. Saber o horário de trabalhar, o horário de parar, ter uma rotina. Outra coisa que eu acho que é importante, não usar álcool e droga como escape, que é um outro perigo, tá dentro de casa, tal. Quer saber? Eu tô trabalhando aqui mesmo, tal. Aí bota a bebida do lado ali, pum, e vai. Isso é um problema. Meu filho matou uma garrafa de pinga dentro de casa, nem viu. De quarta-feira à noite trabalhando. Nem viu. E aí você sabe, aí vai. Vai virando hábito, vício, rotina. Outra coisa, como você está trabalhando dentro de casa, tem um lance que eu percebi também que a gente precisa tomar maior cuidado, que é o quê? A geladeira tá perto. Entendeu? Então, cara, vou parar aqui um minuto, parei, pum, geladeira. Aí é uma coca, é um sorvete, é um não sei o que, é um não sei o que mais. Vai então, comendo. assim, a questão do hábito alimentar, prestar atenção. Compulsão alimentar, né, que vai gerando. E às vezes a gente não sabe a diferença entre o apetite e a fome, né? E aí vai comendo. E nem sabe o que tá comendo. E acaba sendo tá escape pertinho também, ali. né? Mas tá pertinho ali, você vai indo. Pra lidar com a ansiedade de estar, né, naquilo ali, acaba comendo, acaba... O humorista, o Igor Guimarães, falou uma coisa engraçada. Ele falou que ele deu uma engordada, o cara comentou. Ele falou, não podia ir pra padaria. Sabe
quem que é o Igor? Sim, sabe? claro. Ele falou, não podia ir pra padaria por causa da pandemia. Eu trouxe a padaria pra dentro da minha casa. Quer dizer, ele comprou um monte de coisa Mas é e isso. ficava comendo. Mas é isso. Outra coisa que eu acho importante é dormir bem. Né? Porque também tem um problema de se trabalhar em casa, quando você está no home office, que é qual? A gente avança mais no uso do smartphone ou do computador e tal. E aí você quer dormir, cara? Quem falou que você dorme? Não apaga. Não basta o estímulo da tela, informação e tal. Quer dizer, você não tem que chegar uma hora ali, sei lá, eu vou parar, sei lá, 7 da noite eu vou parar, dependendo da atividade. Cada um tem sua atividade, sabe da sua dinâmica. Né? Não, deu 7 da noite eu vou parar. Parou, para acesso, sabe? Para informação, para... Eu me lembro, há uns 3 anos atrás, eu estava falando... eu fui participar de um simpósio fora do país, que eu fui falar num painel fora, na Suíça, inclusive, em Genebra. E aí encontrei alguns amigos, eles estavam me falando... A gente estava conversando, eles estavam me falando o seguinte... Eu estava falando, mas qual que é uma das diferenças que vocês veem e tal? Tinha um grupo de brasileiros, tinha um grupo também de europeus lá. Qual que é a diferença que vocês veem entre nós e vocês, tal, não sei o quê? Ele fala assim, eu me lembro do cara falar assim, eu não entendo como é que vocês, isso já, sei lá, 3, 4 anos atrás, ele falou, eu não entendo como é que vocês, tipo, chega sexta-feira, 7 horas da noite, vocês não param o telefone, vocês não param o WhatsApp, né? Aqui, por exemplo, a gente saí da empresa sexta-feira, 7 horas da noite, acabou. Entendeu? Eu só vou voltar a me conectar na segunda-feira. E isso está no meu contrato de trabalho. Entendeu? Agora, claro, um determinado perfil, determinado profissional, tal. Para mim, por exemplo, é impossível. Seu celular não para. Não para. Ontem, 15 para meia-noite, tinha uma pessoa me ligando, porque tinha uma pessoa internada num hospital, num quadro grave, precisava de uma tomografia, enfim. Você teve que resolver. Você tem que resolver, não tem muita escolha. Também não era diferente quando eu só fazia medicina. A gestante me ligava 1h da manhã, eu estou ganhando bebê. Tem que correr. Tem que ir. Né? Mas assim, eu estou falando isso pelo seguinte, eles têm uma clareza muito grande do que é vida pessoal, vida profissional. Então, nos contratos de trabalho e tal, dependendo cada um relacionado à sua atividade, fala, isso aqui eu não vou fazer. Deu sexta-feira, 7 da noite, eu desconectei, só me reconecto. Mas isso está só piorando. Então, cara, é uma regra, né, cara, que você tem que criar. Pensa comigo, o WhatsApp, a gente está tão ansioso, a gente está tão aloprado, que o WhatsApp agora acelera em 2 vezes a velocidade da sua fala. A gente estava falando isso agora há pouco. E o pior, sabe o que eu fiquei pensando ontem? Eu falei, putz, isso é um problema. Sabe por quê? Porque eu estou dizendo para você, quando você me fala alguma coisa, inclusive... Meu, que saco, fala logo. Tipo, não tô tão interessado no que você quer me falar. Vai. Entendeu? Porque é o que a gente tá vivendo. Então, esses limites aí. O que mais que eu acho que pode... Fala um pouco vocês aí. Mas eu imagino... várias coisas que eu fico pensando aqui que... Não, claro, eu imagino também que pra você ainda, que tem essa agenda que deve ser maluca. Então, deve ser um desafio absurdo estabelecer esse limite. Isso. A gente falou muito aqui já em outros podcasts sobre estabelecimento de limites, né? E como isso é difícil, como é difícil falar não, como é difícil... Imagina que você tem a demanda da igreja, demanda do trabalho, e como estabelecer esses limites para a gente pensar na gente, né? Outra coisa que eu acho interessante, que eu até queria pedir sua opinião sobre isso, porque às vezes a gente, até no meio cristão, a gente fala que pensar na gente... é egoísmo, então eu não posso pensar em mim, não posso pensar no meu bem-estar, não posso só no próximo. E aí o que acontece? Eu não digo não, eu não estabeleço limite, as pessoas só me sugam e eu, sabe, não sei se você concorda com isso, que a gente tem que... Você tocou num ponto para mim, você tocou num ponto, você identificou, para mim, acho que é o maior desafio. Já trabalhei, venho trabalhando isso em terapia há muito tempo. É muito complexo ser alguém que eu não sou, por assim dizer, eu não sou completamente dono da minha agenda. Parece uma loucura falar isso, porque todo mundo fala, não, mas a tua agenda você faz, todo mundo faz a sua agenda. Na minha atividade profissional, isso está relativizado, não é bem assim. Claro que eu tenho o domínio final, claro que eu tenho a palavra final, mas assim, não é bem assim. Por quê? Porque por exemplo, há situações onde não tem como escolher, e nem ontem, que eu estava falando para vocês. Um exemplo, claro, 15 para meia-noite. O cara tá com... Eu poderia ali, sei lá, tá num jantar com a minha filha, por exemplo. Eu ia ter que interromper o jantar com a minha filha, porque assim,
a minha ação naquele momento tinha a ver com a vida de uma pessoa, né? E assim, fazer esse limite, estabelecer esse limite é um baita desafio. Falar não para as pessoas, entendeu? É um baita desafio. Porque às vezes o cara fala assim, puxa, mas eu te ajudei pra caramba, sou seu parceiro, sou seu eleitor, trabalhei junto, tal, não sei o quê. Poxa, e você não vai no meu casamento? Mas o dia do seu casamento era a única semana era o único dia naquele mês que eu podia ir com a minha filha no parque, que eu podia, sei lá, sair da cidade e pisar, fazer uma das coisas que eu mais gosto na vida, que é pisar na areia da praia. Gostoso. Entendeu? É bem complexo. E aí fazer isso é uma tarefa que a maturidade vai nos dando. Que é o quê? Que é escolher o que de fato é prioridade, o que de fato é importante. E aí, em falando a partir do nosso locus de fé, né, do nosso lugar de fé, como é que essa escolha... Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente escolhe, tudo que a gente... Enfim, para onde a gente vai, aonde a gente decide ir, o que a gente decide fazer, tem impacto na eternidade. Eu creio assim. Então, assim, o que entre passar um dia com a minha filha, naquele momento de crise dela, que eu sei que é o momento mais importante, e responder às 5 agendas que eu tinha que fazer naquele dia, e se eu não fizesse aquilo comprometeria o meu trabalho de verdade, como é que eu escolho? Então aí é uma questão de valores pessoais. Eu sempre optei pela minha família, né? que foi muito do que eu aprendi com o meu velho. Seus valores, né? São os valores que dirigem a gente. E eu penso que a agenda também tem que ser dirigida de valores. Quando a gente fala, não, mas eu não tenho tempo, eu acho essa frase tão complicada, porque assim, quando a gente quer, a gente arruma tempo. Aquilo que é importante para nós vira prioridade na agenda. Por exemplo, se eu não quisesse vir aqui, eu tinha todos os motivos do mundo, em termos de agenda, para não vir. Pô, obrigado, hein? Mas é isso. Vir aqui para mim, eu falei assim, não, peraí. Tanto é que o que eu falei para minha secretária, eu falei, é importante, eu quero participar. Legal. Eu acho a proposta deles muito legal. Eu acho que faz todo sentido, tem um alinhamento de valores para mim. É uma coisa que para mim tem valor eterno, entendeu? Aquilo que a gente vai plantar lá, a gente não sabe onde vai, para onde vai, aonde chega. Então assim, agora, se eu não fizesse isso, eu tenho certeza que o quê? Cara, mas tem que atender fulano, tem que fazer não sei o quê, tem que não sei o que mais, enfim. E aquilo que você estava comentando, às vezes uma frase que você fala aqui, quem está nos ouvindo, claro, ou só ouvindo ou vendo pelo YouTube, impacta, muda na vida. Falando em vida, em escravidão, não, perdão. Como que a gente está falando? Em rotina, que nós acabamos nos tornando... Não deixa de ser uma certa escravidão. Isso, não deixa de ser uma certa escravidão virtual, digamos. Você tem um programa muito bacana também, que é Mãe Paulistana, né? Paulistana. Você pode falar um pouco dele para nós? Então, inclusive, voltando um pouquinho lá na história, então a gente falou então que você acabou indo para a área da ginecologia, obstetrícia. E como caiu na política para cair, por exemplo, tem a ver o Mãe Paulistana com tudo isso? Tem tudo a ver. Uma coisa linkada à outra. Exatamente. Na minha vida, inclusive eu conto isso no livro e explico por quê, né? Claro que o livro não é um livro sobre a minha história, não é isso. O livro é um livro que discute essa relação tão complexa que é a relação entre fé e política, entre religião e política. Que inclusive não tem nada a ver com religião e Estado. Aliás, igreja e Estado. São coisas completamente diferentes. Igreja e Estado, aliás, uma das grandes contribuições que nós, com a Reforma Protestante, nós que somos herdeiros da Reforma Protestante, trouxemos à história, uma das grandes contribuições foi essa separação entre Estado e Igreja. Né? São coisas distintas. Agora, religião e política, desde que o mundo é mundo, religião e política se conectam. E dá briga. Muitas vezes de forma ruim, né? Você vê regimes como o regime nazista na Alemanha, como o regime do apartheid na África do Sul, por exemplo, foram sustentados a partir de visões religiosas equivocadas, na manipulação da fé das pessoas, né? E até hoje você vê a instrumentalização da política que a mim pessoalmente me gera repugnância. Né? Então eu falo disso, né? Falo da contribuição histórica,
que os protestantes sempre tiveram no campo da política. Falo sobre o momento do Brasil e tal, como é que eu vivi as minhas experiências e falo como é que eu descobri minha vocação. E foi assim. Eu, vou tentar ser super sintético aqui, porque imagina, são anos e anos de história, mas assim, com 11 anos de idade, eu me converto, com 11 anos de idade, e eu me converto lá na minha comunidade, que é a Comunidade da Graça, aqui na Zona Leste de São Paulo, onde meu pai é pastor, sempre foi, agora o meu irmão e tal, e onde eu também sou da equipe. Eu me converto lá aos 11 anos de idade, quando vai um grupo de médicos missionários de um navio, que fazia missões humanitárias e ações de evangelismo pelo mundo. Eles vão lá, dão o testemunho deles, eu fico absolutamente tocado com aquilo, Deus me toca mesmo, e eu tomo uma decisão dupla. Com 11 anos? Com 11 anos. Caramba. Como eu tomo uma decisão dupla, eu entrego minha vida a Cristo, né? E falo para Deus, Deus, eu queria ser como um desses caras aí. E você sabe que oração é um negócio perigosíssimo, né? Porque Deus responde, velho. Oração de criança, então, um perigo. Um perigo. Aí anos depois, eu fui para a faculdade de medicina. Aí eu fui para a faculdade de medicina e sigo com o meu compromisso. Falo, Deus, é aquilo lá, entendeu? Eu não esqueci. Eu não quero ser... Não desqualifico quem fez essa opção, mas eu não queria ser um médico que se restringisse à vida casa, clínica, consultório, hospital, casa, né? Eu queria algo mais, eu queria poder ter a oportunidade de mudar de fato a vida das pessoas, as condições de saúde dos lugares onde elas viviam e tal. Mas eu até então enxergava isso como uma ação mais de ativismo. Eu sempre fui um ativista social. E aí eu vou para a faculdade de medicina, começo a organizar um projeto social que hoje é um projeto social grande que está atendendo aí, chega a 1 milhão de atendimentos por ano. Uau, que legal. Tem muitas creches, só em creches são quase 2.000 crianças em creches. Você pode falar o nome do projeto? Claro, a Fundação Comunidade da Graça. Fundação Comunidade da Graça. Então, procurar na internet. Exatamente. E, claro, hoje eu sou mais um voluntário. Desde que eu fui para a vida pública, eu assumi uma posição mais de voluntário, de bastidor. Tem uma equipe que toca, eu estou sempre ajudando, né, participando, mas aquilo nasceu dos tempos que eu estava na universidade. Porque a gente tinha um grupo de garotos, né, de estudantes, ali, de adolescentes, de várias áreas, que a gente falou, a gente lia a Bíblia e falava assim, qual que é o sentido da nossa fé? A gente não pode mais restringir a nossa fé a essa coisa da gente ficar aqui dentro das 4 paredes da igreja. É claro que é ótimo cantar, é claro que é ótimo ouvir uma boa palavra, aquilo alimenta, mas alimenta para quê? Né? Vida cristã que não desemboca, aliás, liturgia, adoração, que não desemboca em serviço, não tem muito a ver com a mensagem de Jesus de Nazaré. Né? Obrigatoriamente tem que acabar em serviço. Né? E aí a gente começou com aquilo, temos que servir. Como que nós vamos fazer? Bom, eu estudo medicina, o que eu sei fazer é isso. Aí outro, eu estudo fonoaudiologia. Aí outro, eu estudo assistência social, serviço social. E bom, nós começamos e aquele projeto ficou imenso, foi crescendo, até que em 2000 as pessoas começaram, tinha uma crise ética muito grande aqui em São Paulo, na Câmara, que era a época da máfia dos fiscais e tal, teve vereador preso, um negócio pesado. E as pessoas começaram a falar assim, pô, você deveria ser candidato. Aí eu tô fora. Eu? Mas por que eu? Pô, você está acostumado a mobilizar voluntários. Você está acostumado a apresentar junto com as pessoas soluções para os problemas da comunidade. Vocês estão sempre servindo aqui, vocês estão sempre presentes. As ações de saúde poderiam melhorar muito, contribuir também com o serviço de saúde pública. Por que não? Aí eu comecei a pensar, por que não? As pessoas foram se agregando e aí, pronto, eu me elejo, sou candidato em 2000, me elejo a primeira vez, eu era então o vereador mais jovem da Câmara Municipal de São Paulo. Me elejo, mas me elejo com uma bandeira, que era a bandeira de garantir para toda gestante matriculada no Serviço Público de Saúde o direito ao transporte, a garantia do leito, o transporte gratuito, a garantia do leito na hora do parto, que não tinha. As pessoas chegavam no hospital para ganhar bebê, estava lotado, estava na Zona Leste, mandava para a Zona Sul, chegava lá, mandava para a Zona Norte. Era um negócio louco. Faz total sentido você criar isso, né? Porque um negócio louco. Quem não tem condições vai como? Lógico. E quando você falou que começou isso? Isso... Quando foi? Uma em Paulistana. Então, eu me elejo em 2000,
Tomo posse em 2001 e o primeiro projeto que eu apresento é esse projeto, que garante que toda gestante tenha isenção na tarifa de transporte, ganhe matriculou no pré-natal, no posto de saúde ou no hospital público, matriculou. Ganha uma carteira, junto com a carteira um cartão eletrônico para usar no ônibus para ir e voltar nas consultas de pré-natal. Recebe todos os medicamentos ao longo do pré-natal, garante o leito na hora do parto e depois o primeiro enxovalzinho na hora de sair. Que legal. Nossa, excelente. Ou seja, é recente, na verdade. Tem o quê? Isso 20 anos. Então, isso eu apresento em 2001, aprovo em dezembro de 2001, aí 2002 a prefeitura não põe em prática, 2003 a prefeitura não põe em prática e eu pressionando. Aí eu entro no Ministério Público com uma representação contra a então prefeita da época por improbidade administrativa. O Ministério Público avança, cobra da prefeita e aí em 2004 ela começa a mexer de forma muito tímida. Por causa daquelas coisas. Eu era de um partido, ela era de outro, essas loucuras da política. Né? Em 2005 ganha então um prefeito do meu partido que tinha um compromisso comigo. Né? Falou, se a gente ganhar a eleição, eu vou tocar... 2005, tô fazendo as contas aqui para lembrar quem que eu vou tocar, era o Serra. Serra. Eu vou tocar isso como prioridade. Ele vinha como ministro da Saúde, uma baita experiência como ministro da Saúde, tinha sido eleito o melhor ministro da Saúde do mundo e tal, papapá. Ele falou, eu vou tomar como prioridade. Eu falei, nós estamos juntos por isso. Ele toma como prioridade em 2005 e em 2006 o programa decola. Aí de 2006 até agora, aí o programa foi ganhando corpo, resultado prático. O que acontece? O programa tem sucesso. A gente tem na cidade, nos últimos anos, uma queda recorde de mortalidade materna e de mortalidade infantil. Cara, E por quê? Por que isso? Porque aumentou o número de consultas de pré-natal. A OMS fala, para ter um pré-natal razoável, minimamente digno, tem que ter pelo menos 6 consultas. Tem que ter pelo menos um ultrassom. Tem que ter os medicamentos de suporte. Tem que ter o atendimento. Para saber se a mulher não tem diabetes, não tem hipertensão, porque é isso que gera mortalidade materna, infantil e tal. E gera mais custo também Claro, pro Estado. pro próprio sistema. É. O que aconteceu? A gente aumentou o acesso com um custo desse tamanho. Para você ter uma ideia, aumentar o acesso custou 0,0 do transporte. A isenção de transporte custou 0,00001% do orçamento da Secretaria de Transporte. Caramba. Só que garantiu o acesso. Como é que nasceu a ideia? Eu cansei de ver mulher que tinha problema na hora do parto, porque eu trabalhei em hospital público 15 anos. Chegava na hora do parto, tinha problemas, por quê? Não tinha feito pré-natal. Aí você vai ver, mas por que a senhora não fez pré-natal? Porque parece óbvio ter que fazer pré-natal. Tá? Eu não fiz pré-natal porque eu não tinha grana para ir de casa até o posto de saúde, para ir de casa até o hospital. Eu tinha outros filhos para cuidar, fui deixando. Quando a gente usou esse mecanismo, que foi a criação do programa Mãe Paulistana, com transporte, medicamento, leito do hospital garantido, criou a central de regulação e o enxovalzinho, isso estimulou. As mulheres participaram mais, mortalidade materna e mortalidade infantil na cidade caiu. Cara, isso é muito bacana, porque a galera, principalmente internet, só quer pegar político pra meter o pau, pra falar mal, pra arrepiar. E um baita de um programa diferenciado desse aí não é falar. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu pesquisei, aí eu vi Mãe Paulistana e tal. E não chega, né? E acabou virando referência. E vou dizer pra você, a gente estava falando agora como cristão. A gente estava falando por quê, qual que é o sentido, por que disso e tal. Não é que a mulher grávida que utiliza o sistema de saúde foi escolhida aleatoriamente. Não. Eu sempre eu tenho uma linha, um fio condutor conceitual dos meus mandatos. Qual é? Qual é esse fio condutor? Eu sou cristão. Logo, se sou cristão, expresso a minha fé na vida pública. Se expresso a minha fé na vida pública, ela está em sintonia com a Escritura. Tem um monte de cara aí que fala que está na vida pública e tal, e fala que tem uma ação em sintonia com as Escrituras. Mas assim, é uma galera que fala de coisas que a Bíblia tem 2, 3 versículos, fala aqui do tempo inteiro. E aí você vai ver a ação mesmo do cara, a ação prática de mudança de vida das pessoas, não tem. Né? E na Bíblia tem mais de 2.000 versículos
falando de um quarteto que o reverendo Tim Keller, que é uma das minhas referências, chama de quarteto da vulnerabilidade. Que é o quê? Mais de 2.000 versículos, hein? Pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Aí você vai olhando, o pobre, o sem teto. A viúva simboliza a mulher excluída, a mulher, enfim, privada dos seus direitos. A mulher que está no sistema público de saúde. Sim, depende daquilo. O órfão, a criança. E o estrangeiro, o refugiado, o imigrante. E aí você vai olhar para os meus mandatos, você vai falar, então eu estou entendendo. Então é por isso que você trabalhou a questão da isenção das taxas de revalidação de diplomas para os refugiados no Brasil. Isso. É por isso que você trabalhou a política estadual para a população em situação de rua, que criou todas as diretrizes de políticas públicas para a população em situação de rua. Isso. Você vai olhar para o mandato e você vai entender que ele é um mandato em sintonia com a Escritura. Porque sempre a pergunta que eu me fiz é a seguinte. Cara, eu olho para esses caras que se dizem cristãos e que estão na vida pública e que dizem agir em consonância com a Escritura, com a Bíblia. Por que esses caras falam tanto de coisas que a Bíblia fala tão pouco e não falam nada de coisas que a Bíblia fala tanto? Fala muito. Que é o quarteto. São 2.000 versículos, cara. Então, assim, a nossa agenda pública precisa expressar esse valor. Aliás, ela precisa trocar as prioridades. Porque, em geral, esse quarteto, no grau na escala de prioridades dos governos, e aí eu não estou falando estadual, municipal, federal, nem só do Brasil, estou falando de governos, lógica desse mundo. Em geral, esses são os últimos. Mas quando a gente traz a lógica do reino, a lógica do reino, ela inverte. Entendeu? Ela inverte. Agora, os caras, eu acho que eles confundem. Não é possível, porque assim, a pauta que eu vejo da maioria daqueles que se dizem cristãos que estão na vida pública fala de violência, fala de perseguição a determinados grupos da sociedade. É um discurso duro, é um discurso assim. Quando o discurso de Jesus, a fala de Jesus, as prioridades bíblicas são completamente outras. Eu falo assim, cara, eu acho que esses caras não estão lendo a Bíblia, eles devem estar lendo Game of Thrones, entendeu? Não é possível. O cara vê livro grosso, ele fala, não, é a Bíblia. Não é a Bíblia. Entendeu? O cara fazer campanha com a Bíblia aberta e um revólver em cima, para mim, assim, é o fim da picada. É o fim da picada, não faz sentido aquilo. Não faz sentido. Né? Então eu fico olhando e falo, meu, os caras estão lendo Game of Thrones e estão mais para discípulos do Darth Vader do que para discípulos de Jesus de Nazaré. Entendeu? Porque não faz sentido, velho. É complicado. E você está falando do quarteto, aí você falou do órfão também. Você tem um trabalho que é voltado para a escravidão infantil, exploração sexual. Como que é esse trabalho? São dois, né? É um para exploração sexual infantil, né? Que você é envolvido nessa causa. E também da escravidão moderna, né? É isso. Que a gente até conversou um pouco aqui, né? É isso. Só, né, trazendo para o nosso mundo aqui, como afeta na saúde mental de uma criança que foi abusada. Isso aí deve ser... Eu falei para vocês o que me leva a fazer isso. Né? Porque eu não consigo separar a minha fé da minha ação pública. Né? Eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. Né? Estou entre aqueles que não se envergonham do Evangelho. Né? Costumo dizer que, na verdade, eu não sou político. Eu sou discípulo de Jesus. Na verdade, alguém fala para me apresentar, eu vou num fórum político que lide com fé e política e tal. Fala assim, eu sou um discípulo de Jesus disfarçado de político. Entendeu? Eu sou um cara como qualquer um de vocês que resolveu seguir o cara lá de Nazaré, resolveu seguir Jesus de Nazaré, seguir os passos dele, inclusive nesse espaço complexo que é o espaço da política. Você quis ceder sua cara. Inclusive ali, porque ali também tem que ter discípulo. Não tem discípulo de Jesus que tem empresa, não tem discípulo de Jesus que coordena uma ONG, não tem discípulo de tem até discípulo de Jesus que é pastor, entendeu? Porque também nós precisamos ter clareza que assim, nem todos não é automático. Não, porque tá cheio de discípulo de Darth Vader também, entendeu? Então assim, velho, então você entendeu? Assim eu expresso a minha vocação. E ela faz um sentido. E aí o sentido é, por que então lidar com a questão da criança? A questão da criança por causa da ênfase bíblica, a ênfase que a própria palavra da criança, a proteção da criança, a garantia do direito da criança. Né?
E nesses anos todos trabalhando com isso, eu cheguei a algumas conclusões. Eu fui relator de uma CPI que investigou casos assim aqui na cidade no ano de 2009. Até foi um relatório muito bacana. Uma hora, se vocês tiverem algum interesse, eu trago para vocês. Foi um relatório muito bacana que chegou a conclusões, desdobramentos bem legais. Acabou sendo entregue no parlamento em Barcelona. A gente fez uma parceria com a cidade de Barcelona na época e tal, que pintou um observatório da infância, que olhava para as informações, enfim, uma série de coisas. Mas eu percebi o seguinte: a maneira mais eficaz de combater abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes é a informação. Tem jeito, e informação de qualidade. Porque esse é um tema cercado de tabu, cercado de fake news, cercado de desinformação e pior, que em geral as pessoas não querem falar. Que vocês que estão aqui falando sobre saúde mental, o tempo todo falando sobre as coisas da psicologia, sabem que quando você fala de violência, já não é tão legal falar agora. Quando você fala violência e sexual, qualquer coisa sexual, e ainda no ambiente religioso, ninguém quer falar. Na própria internet, às vezes, depende do que você falar, eles dão uma boicotada. Uma cortada. E aí, assim, a gente precisa falar, porque se tem um código de silêncio, esse código de silêncio só favorece um tipo de pessoa, que é o abusador. Que quem ganha no silêncio da sociedade é o abusador. Agora, também não tem que fazer como muitos aí fizeram, expor imagem de criança sendo abusada, mostrar coisa porque eu vou chocar a sociedade. Não, você não está chocando. Você está revitimizando. Você está expondo. Você está fazendo sensacionalismo barato. Isso é... E vai causar dores piores ainda na saúde mental. Isso é repulsivo. Né? Então, o que você faz? Informação. O que a gente tem? O que eu trabalhei ao longo desses anos? A gente construiu junto com a minha equipe uma cartilha que chama 7 Passos para o Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Cara, cartilha super simples, linguagem fácil, mas assim, como você... informações gerais, né? Números, estatísticas, tipos de violência e de abuso, dicas do que você deve fazer para tentar proteger, para tentar evitar, prevenir, dicas de como você pode reconhecer sinais de que uma criança ou um adolescente pode estar sendo abusado. Então, sinais físicos e sinais emocionais que afetam a saúde emocional de uma criança. Né? E para a vida inteira, né? Você mexe Você sabe que quanto mais cedo começa o abuso e quanto mais tempo ele persiste, maiores são os danos à saúde mental no futuro. Então, e tem estudos já que mostram, por exemplo, a relação entre abuso sexual de criança e adolescente e, por exemplo, menor acesso à universidade, menor índice de avanço em termos econômicos. Então, a pessoa, no futuro, vai ter um emprego pior. Ela trava, inclusive, né, em termos econômicos, eu não estou nem falando aqui sobre os aspectos emocionais, mas em termos econômicos já se mostra claramente assim, ela vai ter ela vai, em geral, se afasta precocemente da escola, tem dificuldade de socialização, tem menos anos de escolarização, vai, no final das contas, ter um emprego pior, vai ganhar menos, vai ficar à mercê de uma série de outras coisas. Né? Agora, os impactos emocionais são dramáticos, né? São gravíssimos. Porque imagina o que você receber da mão, quando você é criança, da mão que você espera acolhimento, proteção e guarida, você receber invasão, violência, né? e maus tratos. Imagina o que faz isso com a mente da criança. Com a mente de uma criança. Uma dubiedade, você vê. Os estudos apontam que em torno de 30% das pessoas que são abusadas se tornam abusadoras. Né? Há estimativas. Né? Podem se transformar em abusadoras. Outras acabam tendo seríssimos problemas sexuais na vida adulta, né? No casamento, frustrações, anorgasmia, enfim, uma série de coisas que acontecem fruto disso. Né? Então, é uma violência que traz danos permanentes. E daí o desafio da gente de trabalhar a cartilha que você estava informação e prevenção, informação e prevenção. E como a gente também está falando aqui com um público que também é cristão, cara, a igreja é um espaço para isso.
Né? Esse papo aí, tem gente... Cara, uma hora absurdo, as pessoas falando o seguinte... Não, escola não é lugar das crianças terem educação sexual. Assim, você tá maluco? Lá é o foco. Você tá maluco? Cara, de cada 10 casos de abuso sexual na infância e na adolescência, 7 acontecem porque as pessoas falam, não, tem que aprender em casa. Tá Não estou dizendo que não. Às vezes mas rola em casa. 7 acontecem em casa, ou com alguém muito próximo, conhecido. Você acha que aquela pessoa vai ter alguma condição de oferecer para aquela criança informação para que ela mesma se defenda? Jamais. Agora, para mim o trabalho é múltiplo de informação. É a informação na família, prioritariamente, mas numa família que, né, não seja uma família abusadora. Sim. Na escola. Ah, mas na escola vai ter coisas que eu não concordo, que eu não creio. Tem um monte de coisas que eu não concordo, que eu não creio, em tudo quanto é lugar que eu tô. Mas eu sei. Ah, peraí, isso aqui eu concordo, isso aqui me serve, isso aqui não, e assim vou. Mas isso acontece por quê? Porque quando eu fui exposto na escola, fui exposto em casa, e fui exposto na igreja, fui exposto, enfim, em vários lugares. Agora, quanto mais informação chegar, melhores as condições para essa criança se defender. Quanto mais cedo ela tiver possibilidades de se defender, melhor é, porque quanto mais nova, mais vulnerável. Piores os danos em termos de saúde mental lá na frente. Lá na frente. Exato. Show de bola. Tem mais perguntas, tem um monte, né? Só que senão nós vamos ficar 2, 3 horas aqui. Vai fazer que nem um pastorzão. Que nem um pastorzão. Me submeteu a condições análogas à escravidão. Tem assuntos pra caramba, né, Gui? Mas, putz, esclareceu muita coisa. Tanto como médico, como político, como pastor. Foi muito fantástico. Válido o papo. Eu acredito que a galera em casa tá conseguindo absorver, né? Conseguiu absorver. Isso aí, muito bom. E, Bezerra, mais uma pergunta para a gente fechar. Como que você tem... Assim, na verdade, são 2 últimas perguntas para fechar. Vou tentar ser bem resumido nelas, né? A primeira é como que você consegue lidar com a quantidade de críticas por ser vida pública. Então, principalmente alguém que está na política. Então, como que você lida isso na sua saúde mental? Porque ninguém gosta de receber críticas, isso é óbvio. Mas como lidar? Porque às vezes a pessoa que está escutando não é só na política, está em casa. Mas você ainda recebe, eu sei que um caminhão por dia ainda. Como que você consegue lidar com isso? Eu acho que isso vai, ao longo dos anos, você vai amadurecendo, né? Você vai criando, vamos dizer, mecanismos de defesa, uma carapaça. Claro que não é simples, né? Por exemplo, eu me lembro de algumas situações. Eu tenho uma posição pessoal, por exemplo, e a defendo cientificamente, né? Baseado em muitas experiências no mundo inteiro. Eu sou contra a redução da maioridade penal, porque eu não acho que ela vá... Eu não acho, não. Eu estou absolutamente convencido de que ela não vai ter o impacto que se deseja em termos de redução de criminalidade. Muito pelo contrário. Mas, enfim, esse não é o tema do nosso debate. Mas eu, sei lá, há 4 anos atrás, fiz esse debate. Me expus. É um debate duro, difícil, porque a maioria das pessoas é favorável. Tá? Inclusive, vamos dizer, é uma posição relativamente impopular. Mas como médico, como um ativista que sempre lidou com a causa da infância, como alguém comprometido com a justiça, o meu olhar e uma visão humanitária, o meu olhar é esse. E ok, eu o defendo. Cara, eu comecei a receber mensagens, entre elas, assim, uma pessoa assim, não me esqueço, porque a minha filha respondeu. Assim, você defende isso até que alguém entre aí na sua casa e estupre a sua filha. Ei. Entendeu? Aí o cara falou assim, e eu tô torcendo para que isso aconteça. A minha filha viu. E a minha filha respondeu. Né? Então, assim, você vai vendo que aquilo, esse ambiente das redes, ele se tornou tão tóxico que ele atinge não apenas você, mas sua família, seus filhos e tal. Então, como é que você vai se defender disso? Com o passar dos anos, eu penso que é um aprendizado contínuo, onde você vai desenvolvendo suas defesas, você vai desenvolvendo a capacidade de ignorar, né? E tendo um equilíbrio que... talvez uma frase de Santo Agostinho nos ajude aqui, que Santo Agostinho diz o seguinte: prefiro aqueles que me criticam porque me corrigem do que os que me elogiam, do que os que me adulam porque me corrompem, né? Então,
é saber ter a medida do que é aquela crítica. E eu acho que assim, hoje, aos 53 anos de idade, já no meu 6º mandato, depois de várias experiências, tendo sido secretário aqui na cidade e tal, eu olho e eu já consigo diferenciar quando é a crítica pela crítica, ou é a crítica porque é o papel do cara. Tem cara que é oposição, ele pensa diametralmente oposto a mim, e ele vai me criticar o tempo todo. And that's it. E ok, se for uma crítica leal, né? Não como muitos fazem, que é uma crítica que começa a atingir a questão pessoal, atingir família, ou que nem esse cara. Pô, discute a coisa da maioridade. Não vem falar que a minha filha tem que ser estuprada, não sei o quê. Tá cheio de juiz na internet. Assim, agora, e tá cheio tem críticas que eu procuro, sempre que recebo alguma crítica, falar assim, deixa eu ver se isso faz sentido. Né? Eu procuro me colocar no lugar do outro. Por que ele está fazendo aquela crítica? Ah, peraí. Ela é uma mulher negra, pobre, periférica, que está vivendo uma situação assim, assim, assim. E ela está me batendo com toda a razão. Ela está me batendo com toda a razão porque eu não consigo ver a situação dela, eu não consigo vivenciar o que ela está vivendo. Então faz sentido, por mais dura que seja aquela crítica, faz sentido, eu preciso me corrigir. Né? Ou então a crítica, como eu disse, da oposição, que, cara, é o papel do cara. Eu já fui oposição. Entendeu? Eu já fui oposição. O papel da oposição é criticar. Ué, agora, faça-o com qualidade. Sim. Né? Com embasamento. Com embasamento, não com fake news, não com mentira, não com agressão à pessoa, não com agressão à reputação. Com mínimo de respeito. É isso, vamos lá, faz. Agora, tem também a crítica desqualificada, que é a crítica do cara que é, enfim, completamente fora do tom, desequilibrado, desrespeitoso, ou que atua de forma violenta ou por inveja. Essa crítica, por exemplo, eu tenho um padrão nas minhas redes. Né? Apesar de parece que virou meio moda na política, agora os caras... reunião de ministério lá, reunião de ministros, eu nunca vi aquilo. Cara, de cada 10 palavras, 12 eram palavrões e ofensa e gritaria. Eu falei, cara, o que é isso? Tudo bem que tem esses maus exemplos aí. Por exemplo, na minha página, o cara entrou, ofendeu a mim ou alguma pessoa que está no debate, ele está aqui comigo, já sabe. Cara, tchau, Lima. Entendeu? Aqui é o espaço da conversa, do diálogo e do debate, não do combate, não do embate. Não é isso aqui. Então, a gente vai criando filtros. Não, essa conversa não. Essa crítica não me afeta, sabe por quê? Essa pessoa eu não conheço, ela não sabe quem eu sou. E muitas vezes, eu acho que aqui fecha o meu raciocínio, principalmente quem é figura pública como eu, a gente tem que ter muita clareza do seguinte. Eu acho que eu levei certo tempo para compreender isso, porque não é fácil. A maior parte das vezes a pessoa não está me criticando. Eu, Carlos Alberto, pessoa física, ela está criticando aquela persona política, sim, da qual ela discorda, da qual é duro quando você funde essas coisas, porque você acaba tomando para si uma crítica que é política, uma crítica que é... Exato. Entendeu? Então, eu penso que o equilíbrio nisso cara, ele não está me criticando, não é a pessoa, ele está criticando a ação política, ele está criticando a persona pública. Você falou certo, está criticando a persona, E você vai se descolando disso. Agora, quando funde, eu já vi algumas pessoas que fundem a pessoa e a persona, né? Se fundem. Cara, isso quando funde é muito complicado. Porque daí, aí dá um nó na cabeça, né? Aí, enfim. Legal. E a última que eu falei, essa pergunta eu tenho que fazer. Nesse tempo todo, a gente tem visto, eu pelo menos tenho, a gente até tem conversado isso, pessoas que têm se amargurado muito com a política nesse tempo. E às vezes o cara cai numa amargura tão grande por tudo que está acontecendo, né? Em termos de mundo e tudo mais, e a saúde mental dela vai por água abaixo. Então, qual é vamos dizer assim, o conselho, a dica que você, até como político, daria para uma pessoa, por exemplo, para que não estou falando não se envolver com a política, né? Mas não se amargurar com o cenário político, porque eu acho que a gente sempre vai ter coisas que a gente não concorda, ou talvez vão ter sempre, né? Mas como não se amargurar? Como não, deixar
Porque eu de verdade vi pessoas muito amarguradas nesse tempo, né? Nossa, é o que mais tem. Então, pessoas, inclusive, é até interessante, pessoas que eram felizes, davam risada, Sim. alegres, totalmente extrovertidas, conversam. E agora pessoas que são amarguradas, grossas, me fugiu a palavra aqui, azeda. A pessoa azeda. Estúpida. Ficou azeda. Qual é esse conselho, talvez, que você daria para, olha, até quando, talvez, até onde se envolver para não... Eu penso que, assim, como tudo na vida, todo radicalismo é perigoso. Em geral, é o conselho aristotélico, né? A virtude não está lá nem cá, a virtude está no meio. Né? Não estou defendendo com isso que, então a ideologia de centro aqui, não estou falando isso. Mas a virtude está no meio. É o conselho do apóstolo Paulo. Examina tudo. Retenha o que é bom. Né? Guarda para você o que é bom. Né? E também o conselho bíblico é assim, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é honesto, de boa fama. Assim, enche a sua cabeça com isso, pense nisso. O grande problema hoje é que as pessoas estão abertas a receberem todo tipo de informação. Mas a maior parte das informações às quais nós estamos expostos no nosso dia a dia sequer é verdadeira, sequer corresponde à realidade. Então, assim, um bom mecanismo é desenvolver um filtro nos olhos, um filtro cerebral, sabe, para manter o meio ambiente cerebral equilibrado, o habitat cerebral equilibrado. Porque se é assim, se eu me alimento com lixo, é lixo que eu vou vomitar. Eu brinquei outro dia, eu fiz uma paráfrase de um texto bíblico nas minhas redes, que é o seguinte, com aquela fala, que é assim, a boca fala o que o coração está cheio, do que o coração está cheio. Os dedos teclam do que o coração está cheio. Então, assim, como não se amargurar? Cara, não se alimente de amargura. Não se alimente desse discurso violento, odioso, de divisão. E aqui eu estou um pouco me lixando para coisa de ideologia, porque ideologia, inclusive, eu acho assim, de uma desonestidade intelectual tão grave. E não vai levar as pessoas nada. pegarem ideologia, pegarem um evangelho e submeterem a uma ideologia. Do tipo, se você é evangélico, você é da ideologia tal, você é de direita. Se você é evangélico, você é de esquerda. Isso é mentira, isso é uma mentira diabólica. Isso é desonestidade intelectual, não existe isso. O evangelho é formado por princípios eternos de Deus. Ideologias são humanas. Ideologias vão e vêm, passam, são ênfases, são ideias que são passageiras. Assim, o evangelho está aqui, as ideologias estão aqui, não o inverso. Então, primeiro a ideologia, e tem mais, né? Você vê isso muito assim, quando eu falo para as pessoas assim, deixa eu falar uma coisa para você, quando a gente está falando de teologia pública, se na sua teologia pública só cabe um candidato, um partido ou uma ideologia, você não tem mais teologia pública. Já era. É só política mesmo. Entendeu? Então, assim, com que você enche a sua mente? Com que você enche o seu coração? Sabe, desliga esse negócio aqui. Aquela coisa que a gente estava falando no começo. Cara, limita, para. Fake news é o maior lixo inventado. É interessante que com o advento porque fake news sempre existiu, desde os tempos de Jesus lá. Os caras falando, ressuscitou nada, imagina, não sei o quê. Pagando os caras, já pagando fake news, você fica pagando. Tô pagando você pra você falar que vocês não viram nada, o cara não ressuscitou coisa nenhuma e tal. Assim, é um negócio velho. Né? Mas em larga escala, como a gente está vivendo, nunca a humanidade viveu. E isso tem um efeito direto na saúde mental. Agora, como é que a gente se protege? Criando portas, filtros. A gente escolhe como a gente quer se alimentar. Se a gente, para comer, e cada vez mais a gente está preocupado com isso, que tipo de alimento eu escolho, da onde ele está vindo, isso aqui tem agrotóxico, não tem, é transgênico, não é e tal. A gente está protegendo a nossa saúde física. Quanto mais a nossa saúde mental, né? Então, esse filtro, essa porta, essa escolha,
Isso tudo precisa estar o tempo inteiro diante de nós. E em sendo cristãos, aí assim, a boca fala do que o coração está cheio. Cara, a grande pergunta é, com o que você está alimentando o seu coração? Porque você está falando essas coisas, cara, seguramente você está alimentando o seu coração com lixo. É com lixo. Muito bom. Isso aí. Ô, louco. Cara, batemos um papo muito legal. Já estava finalizando mais 2 perguntas que esticaram. Aí. Fazem boas provocações. Eu que falo muito. Não, mas isso é muito bom. Porque Muito todo mundo bom. que... Vários podcasts a gente ouve. Pô, o cara não deixa o convidado falar. Né? Só quem tá entrevistando. Esse era o meu exercício nas minhas lives. Ó, deixa o cara falar. E como vem coisa interessante, né? Porque são histórias, são vivências, são experiências... Vão fluir. Que vão mexendo com as nossas, inclusive. Com certeza. Galera, brigadíssimo pela atenção. Primeiramente, Bezerra, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Obrigado disponibilizou você, aí um Rafa. tempo na sua agenda. Né? Isso. Galera, obrigado pela atenção. Não se esqueça. Inscreva-se. Se no inscreva, canal. Ao contrário. Brigadão. Valeu, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.